podcast ele tem o poder de contar histórias. A pessoa acha, vou perder tempo gravando vídeo. Mas quando você vai olhar lá na frente, isso só vai te dar mais tempo. Quem é aquela pessoa? Qual é a sua história? Qualquer empresa hoje, ela precisa ter um storytelling forte. Eu tenho certeza que quem não está fazendo nenhum tipo de produção audiovisual está perdendo uma boa parcela do mercado. Tem cliente nosso que através de um único convidado pagou a temporada inteira do podcast. Falou de produção audiovisual, a gente consegue fazer. Tem mais subaquática se precisar. Muito difícil a gente chegar e falar assim, cara, não faço isso. E o maior orgulho que eu tenho é os clientes satisfeitos com o trabalho. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do XtendCast, o podcast da Extend Comunicação, sempre trazendo novidades únicas no marketing digital e mostrando como a produção audiovisual é uma maneira muito estratégica de aumentar e crescer o seu negócio. Hoje, eu tenho imenso prazer de não convidar não só meu sócio, o Jackson, mas também a minha sócia, Aline Rodrigues. É isso aí, agora estamos aqui muito mais bem acompanhados aqui agora com nossa família crescendo, nosso time crescendo. Se apresenta um pouquinho, Aline, para a galera te conhecer. Gente, muito obrigada, tá, por confiar em mim, por confiar no meu trabalho, né? Pra gente poder estar somando aqui juntos. E é isso, gente. Sou a Aline, tô responsável pela parte de copyright aqui da empresa, pela organização. E quero continuar somando com vocês dois, meus amigos. E é isso. Para quem não sabe, a Aline, né, vem do campo docente, é professora formada, tem mestrado e hoje soma muito com a gente aqui na parte do planejamento, a parte de redação publicitária. E isso é muito importante porque sempre o texto é um grande norteador do sucesso de qualquer campanha e principalmente da persuasão que a gente consegue com o cliente, seja no post ou seja na parte textual, correto? Correto, isso mesmo. Saber falar faz toda a diferença, né? Como você fala, como você chega até o seu cliente, é o que pode transformar uma publicação. É isso aí, a gente entender também que não é só uma boa qualidade de imagem, né? A gente pode ter todos os equipamentos, mas sabe que se não tiver uma boa ideia, né, uma boa copy, né, nada feito. Então, é muito importante ter um cérebro no meio da operação para poder ajudar a gente nas produções e estruturar, né? Acho que a gente... já tinha uma base forte, então se fortaleceu mais ainda agora. Então, vamos com tudo que é sucesso. Isso aí, estamos juntos nessa. Acho que a gente podia contar aqui um pouquinho nesse episódio o início da Extend, né? Eu e o Jackson, a gente já vem do mercado audiovisual tem um bom tempo, né? A Aline é muito mais da parte da fotografia, por mais que também faça vários outros trabalhos também na parte de vídeo. Mas assim, a gente vai a Extend é uma junção, né, de vários profissionais diferentes, com bagagens diferentes, com histórias diferentes, com lugares, né, diferentes. Isso é bem legal. Exatamente. Então, basicamente isso, né? Hoje a gente vai falar mais uma vez, né, um pouquinho sobre marketing digital, sobre estratégia, um pouquinho sobre nossos clientes e é sempre bom estar trazendo essa conversa porque a gente sempre fala, né, que o que a gente pensa em fazer para os outros, a gente também faz para a gente. Então, é isso. Vamos trocando uma ideia e falar um pouquinho de negócios também. Basicamente isso, né? Então, a gente até traz um pouquinho, né, da nossa imersão quando chega qualquer cliente novo para a gente, ou até os que a gente já tem continuidade, né, no trabalho, que é a gente mergulhar realmente naquele tema, né, naquele assunto, seja um professor, seja um médico, seja, né, um profissional ou dono de alguma empresa, mas a gente precisa entender realmente o que aquele negócio faz, né, ou aquele serviço. Então, a gente tem até o caso, né, de um médico que faz cirurgia ocular, né, nos olhos, que pra gente, assim, não é um assunto tão falado, né? Mas pra gente, a gente acabou descobrindo coisas novas dele, o que era a técnica LASIK, a técnica... Enfim, tinham vários outros nomes, técnica CLIA, então eu não fazia nem ideia daquilo. Então, todo mundo que vem até a gente acaba tendo que realmente fazer um estudo profundo, assim, para poder criar os textos, as cópias, né, que vão para a rede social, né? E esse aqui é o cérebro que bota isso para acontecer. Com certeza, é o que eu falo com os meninos, né? Não adianta só a gente saber a ortografia, a coesão, a coerência, mas também fazer esse mergulho profundo na área do nosso cliente para poder atender as expectativas. Acho que isso faz parte do que a gente se propõe, né? Fazer essa parte da relatoria. E tem dado muito certo, né? Os roteiros que a gente tem produzido, né? Os clientes têm ficado bastante satisfeitos. Renata também ficou super feliz, né? Acho que assim, a maior vantagem da Extend é justamente o olhar para o cliente. Tem muita gente que pensa em conteúdo genérico, né? Ah, beleza, vou fazer um conteúdo. O cara vai no genérico, mais do mesmo, ele não se esforça em entender quem é o cliente, o que ele quer, com o que ele está falando, qual é a motivação de quem compra dele. A pessoa compra pelo lado racional, pelo emocional, ela precisa de um conhecimento, um conteúdo mais denso, precisa ser educada até chegar no ponto de venda, e muitas pessoas, muitas empresas de marketing acabam não pensando um pouco nisso. E aí que entra a força da redação publicitária, a força do planejamento, a força do estudo, porque a gente consegue trazer o que o cliente quer e da maneira que quem está cumprindo do nosso cliente
vai consumir aquilo, vai entender, vai gostar, né? Exemplo, o oftalmologista, né, que é do médico que o Jackson estava comentando, ele era muito técnico, ele veio da área também docente, ele é professor, então ele se importa muito em tudo que ele falar, ter uma base científica, ter um estudo, ter citações, né, ter link de referência, né, como fosse uma biografia do estudo. Então isso é muito importante, né, entender isso. E isso vai variar de cliente para cliente, né? Porque, por exemplo, vão ter clientes que vão ter conteúdos específicos, porém vão ter necessidade de um conteúdo mais lúdico, mais didático, como é o caso dos nossos clientes que trabalham com terapia ABA, né? Que tem um foco em paz, eles vão precisar de ter uma linguagem adequada. Então, ter um planejamento anterior para saber qual público você tem a finalidade de alcançar é muito importante, para poder estar dentro alinhar, né, com a expectativa daquele cliente. Né? Porque não adianta eu falar tecnicamente para um cliente que ele vai ser a mãe ou um pai. É diferente de se comunicar com outros médicos, né? Se comunicar, né? A doutora Renata, que trabalha com osteopatia, ela fala para os clientes dela, né? Não para outros osteopatas. Isso faz toda a diferença a hora de planejar, de se adequar à linguagem. Eu acho que é bem por aí, né? Pensar estrategicamente. Em resumo, é dedicação, né? Nossa dedicação é a nossa flexibilidade, que às vezes a gente está lidando com construções, né? Que são construções realmente mais corporativas, digamos assim, aquela coisa mais séria e aquela coisa mais lúdica. Então, tem dia que a gente está lá vestindo um blazer e tal, bem sério, cumprindo, né, com aquele estilo daquele cliente, e ao mesmo tempo o outro a gente está gravando de meia, sabe? Dentro de uma clínica, porque é aquele público, então tem aquela identidade, né? Outras vezes na praia, né? Na praia também, então assim... Descalço na areia. E uma coisa bacana também é diversificar os conteúdos, né? É ter conteúdo topo de funil, meio de funil e a base final do funil, né? Porque às vezes quem está acompanhando aquele nosso cliente pode ser o quê? Uma pessoa que acabou de chegar. Vamos usar como exemplo aqui uma clínica de terapia ABA, né? Que a gente tem um bom trabalho dentro desse mercado, desse nicho, né? A mãe que acabou de descobrir que o filho é autista, que a filha é autista, ela não tem muito conhecimento. Então, às vezes, o conteúdo mais raso para ela é muito bom, para ela começar a entender melhor a situação do filho dela, entender as siglas, né? Tem muitas siglas dentro dessa área de saúde. Agora, aquela mãe que já descobriu que o filho é autista, já está em tratamento, um conteúdo raso não vai ser o suficiente para ela. Talvez o conteúdo ali de médio seja legal. E às vezes tem uma mãe que está procurando qual é a clínica, ela já sabe que o filho é autista, já sabe um pouco melhor de como lidar com ele, já sabe alguns conteúdos mais superficiais, conteúdos médios, mas ele precisa de quê? Uma chamada adaptação, para poder conseguir chamar aquela clínica no WhatsApp, conhecer ela pessoalmente, conhecer o espaço, ter a proposta, né, de terapia daquele ambiente, e aí um conteúdo, né, base de funil, a parte final, seja mais interessante. Por quê? Porque vai pegar aquela pessoa e converter ela em vendas. Vai mandar mensagem no WhatsApp, entrar em contato com o time de vendas e por aí vai. Então, nem sempre tem que ser lúdico ou didático. Às vezes tem que ser um pouquinho dos dois, né, Lili? Sim, com certeza, né? Didatizar o conteúdo vai ser sempre importante, né? Mas tem que pensar em qual momento isso vai ser mais adequado. Às vezes vai ser um oftalmologista falando para um público, né, de cliente, às vezes vai ser ele falando para outros doutores como ele, né? Outros caras que são PhD também. Então, isso muda muito a forma que o planejamento vai estar colocado e com certeza isso faz a diferença para alcançar o mercado. Deixa eu puxar uma pauta rápida aqui, porque às vezes o cliente está assistindo esse podcast que ele acha que, poxa, meu Deus, eu estou falando de conteúdo topo de funil, médio, base, meu Deus, mas vai ser muito difícil gravar. E Jackson aqui que tá o grande responsável pelas gravações audiovisuais. Jackson, explica um pouquinho para quem está escutando ou assistindo esse podcast, como é que a Xtend consegue fazer o nosso cliente se dar muito bem nas gravações, por mais que ele se ache não tão midiático ou que ache que não fale tão bem. Explica como é que a Xtend consegue conquistar essa pessoa e, principalmente, deixar ela à vontade durante toda a gravação. A gente entende tudo isso como uma relação, né? A relação do ser humano. Então, tem pessoas que têm a facilidade de falar, até mesmo para ler no teleprompter quando é preciso a gente fazer, mas tem outros que são mais introvertidos. Então, criado-se um ambiente que seja um ambiente confortável para essa pessoa. Por isso que a gente faz esse estudo, né? Que é a pré-produção. O que é a pré-produção? A gente vai entender essa pessoa, esse cliente, esse público, para pensar em estratégias para a gente poder fazer essa captação, entender como que vai ser essa captação. E, assim, é normal ficar nervoso, né? Para todo mundo é normal ficar nervoso. Verdade. Acho que as primeiras gravações a gente vai se adaptar, porque ninguém tem o hábito, nem o costume de ficar na frente de uma câmera. Eu sei que pode parecer assustador, mas a gente vai se acostumando. É como fazer exercício, né? A gente precisa ir se habituando para aquilo ali realmente ficar natural, né, na nossa vida. E, com certeza, a gente aqui na Xtend sempre vai bater nessa tecla de que qualquer negócio, qualquer empresário, enfim, acho que instituição, todo mundo precisa de vídeos, né? Então, assim, hoje em dia o vídeo se tornou uma ferramenta poderosíssima de comunicação
que eu tenho certeza que quem está produzindo vídeo já está muito à frente de qualquer concorrente que seja, ou qualquer tipo de questão de estudo, né? Então, assim, a nossa forma, né, fórmula que a gente vê e vai trabalhando e vai moldando conforme o tempo vai passando, realmente é isso. Entender quem é aquela pessoa, quem é aquele profissional, para realmente estar, né, criando um ambiente que seja um ambiente mais adequado para aquilo. A gente tem o nosso próprio exemplo, que é o nosso podcast delivery, né? Então, assim, muitas pessoas já têm receio de gravar podcast, pensa que é aquela estrutura, aquela iluminação toda, mas a gente consegue criar, né, um cenário que ele seja um cenário confortável, né? Às vezes tem muitas clínicas que a gente atende que a gente monta o próprio podcast lá na sede da pessoa. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Porque eu ia falar assim, eu tô aqui participando do meu primeiro podcast, né? E tá com os meus sócios, tá num lugar que eu trabalho diariamente, me deixa muito mais confortável, né? Talvez se eu tivesse um lugar estranho, num estúdio que eu nunca fui, eu ficaria ainda mais travada, eu ficaria devagar. Eu acho que isso faz total diferença. Esse é um diferencial da Xtend que com certeza muda para o cliente. O cliente já vai estar num lugar que ele está habituado, vai estar num lugar que é comum para ele, com pessoas que ele tem, né, intimidade. Além disso, a gente tenta sempre ser bem agradável para o cliente ficar confortável, pergunta se precisa de alguma coisa, se pode mudar alguma coisa, se está legal daquele jeito. E eu acho que, de fato, né, o podcast delivery faz a diferença nessa questão. Eu sou prova viva aqui, né? A maior vantagem do podcast delivery é que, muito melhor do que o nosso cliente estar à vontade no espaço, é que os clientes do nosso cliente vão ter um reconhecimento muito rápido daquele ambiente. Esse é um exemplo fácil que eu posso trazer, que é uma médica, né? Uma pediatra. Ela tem uma clínica maravilhosa, completamente lúdica, e as mães gostam muito. As crianças sentem super à vontade quando estão ali. Isso é uma marca registrada do espaço dela. Então, quando ela descobriu que a gente consegue levar do estúdio até o espaço, ela resolveu fazer o podcast na hora. Por quê? Porque o cliente dela sempre comenta, poxa, é na sua sala, né? Pô, você gravou na clínica. Então, assim, é um espaço que as pessoas já estão habituadas, já gostam, tem uma identificação muito rápida. O que é melhor? O cliente assistir um corte de podcast seu no seu próprio espaço, ou o seu cliente vendo um corte de podcast seu num estúdio tradicional, que às vezes até um concorrente seu da mesma área de atuação usa o mesmo ambiente. Né? É o acolhimento, né? O acolhimento é completamente diferente quando você está num espaço que você se sente pertencente. Eu acho que o podcast é a nossa cerejinha do bolo, né? Porque, assim, eu sou um grande consumidor de podcast, amo podcast, escuto podcast todo santo dia. Tem uma pesquisa que o Brasil está no ranking entre os quintos do mundo de maiores consumidores de podcast. Então, assim, olha o poder que isso está ganhando, né? A minha filha, inclusive, ela teve uma aula na escola que foi um plus, né? Que era para fazer um estudo a mais e tal, de umas outras aulas, e tinha realmente o podcast como uma das opções. Por quê? Quando a gente pensa na humanidade, digamos assim, pensando de uma forma maior, o ser humano é movido por histórias. Né? A gente adora histórias, muitas das religiões são baseadas em histórias, né? Que foram coisas do passado, coisas do nosso ritmo aqui no Brasil foram coisas, né? Baseadas em história. Então, assim, o podcast ele tem o poder de contar histórias. Seja uma história de vida, a história da sua empresa, a história de como as coisas funcionam. É como realmente se fosse isso. A gente está sentado aqui numa mesa trocando uma ideia. Então, assim, isso consegue chegar com mais facilidade nas pessoas. Eu mesmo eu consumo podcast, às vezes, lavando louça em casa, dirigindo. Então, é um conteúdo que ele consegue estar presente na sua vida em todos os momentos. Só dormindo que não, né? Talvez não. E assim, o storytelling mudou a vida do marketing. Antigamente, o marketing se baseava na pergunta por quê? Por que eu vou contratar aquele serviço? Agora é por quê e quem. Muito mais importante do que entender o porquê precisamos de algo, quando temos essa identificação, nós perguntamos, tá, mas de quem? Quem é aquela pessoa? Qual é a sua história? Storytelling realmente mudou completamente a vida do marketing, a maneira que o jogo acontece, como as estratégias funcionam. Então, o storytelling é muito forte. Qualquer empresa hoje, seja uma empresa menor ou uma empresa maior, ela precisa ter um storytelling forte. As pessoas precisam saber quem é aquela pessoa. Aquele esquema, CPF compra CPF. CPF nunca vai comprar CNPJ. Enquanto as empresas acreditarem que CNPJ compra CNPJ ou que CPF compra CNPJ, a equação nunca vai ficar 100%. A equação certa é CPF compra CPF. Se a gente tem uma empresa que ela não é humanizada, com certeza isso vai impactar muito negativamente as vendas dela. E o podcast tem isso, né? Essa parte relacional. No mundo de IAs e de tecnologia, às vezes o contato humano é uma coisa que vira novo, vira novidade, vira diferente. E isso pega muito o nosso cliente, né? É verdade. Ô, Harrison, você podia falar um pouquinho pra gente, né? Essa questão do poder do podcast também nas collabs, que a gente estava conversando outro dia. Acho que seria legal você dividir com o pessoal, né? E Axel também, se puder complementar com a gente aí. Sim, com certeza.
O podcast dele é muito estratégico. Tem muitas pessoas que pensam que é só mais o conteúdo. Poxa, não, mas é pra ficar batendo papo, não, gente. Se a pessoa faz um podcast pra bater papo, me desculpa, né? Ou é hobby ou não tá fazendo sentido a nível estratégico. Podcast, ele é estratégico. Então, aqui, é um podcast interno, né? Sou eu com os meus sócios, os sócios da Extend, batendo papo e levando conteúdo pro nosso cliente. Mas se fosse um podcast onde eu convido pessoas externas, cada pessoa que eu convidar, ela tem que ter uma estratégia por trás. Vamos supor, técnicas verdadeiras, tá? Que aconteceram no mercado e a gente pode comprovar aqui na Extend. Uma médica que trabalhava com dor. O que ela fez? Fez uma collab, chamou estrategicamente, com a nossa orientação também, um convidado que ele é do quê? Gerente de uma academia. Se essa pessoa trabalha com dor física e as pessoas da academia constantemente sentem dor física, com certeza aqui é um ótimo comprador para essa empresa. E aí, quando ela pega e ela une a questão de um episódio em collab com aquele gerente, né, da academia, ela conseguiu fazer um post-collab onde todas as pessoas daquela academia, daquela unidade específica, assistiram e consumiram o conteúdo dessa médica. Isso gerou o quê? Vendas. Simplesmente por uma estratégia muito bem pensada de quem convidar, né? Então, o podcast é o que eu falei, se a pessoa faz por pura diversão, é um hobby. Agora, se a pessoa faz pensando em resultado e não tem estratégia, não vai dar certo. Eu até me arrisco a dizer que até o próprio hobby ele pode dar certo, porque a gente vê, tem podcast também de entretenimento, que a galera ganha lá com likes ou com coisas do YouTube, então assim, eu acho que o podcast até quando a gente brinca, a gente se dá bem com ele. E a gente acabou vendo realmente isso funcionar na prática, porque a gente, além dessa questão de você chamar pessoas que possam realmente trazer coisas para somar dentro do seu negócio, tem outra questão que é aquela questão de acessar pessoas que você precisa acessar, né? A gente viu isso acontecer que, por exemplo, uma clínica, né, que a gente atende, e ele queria fazer contato com pessoas que estavam mais distantes, né? Às vezes até pessoas que estavam em outras cidades. Quando você chama para trocar uma ideia, é uma coisa. Vai lá na minha clínica para a gente tomar um café. É uma coisa, mas quando você convida alguém para um podcast, você está, sim, fazendo uma conexão muito forte e Está agregando valor, né? Isso, e um convite muito mais atrativo, né? Depois do podcast, a gente viu isso acontecer, de pessoas fazerem realmente network ali, conexões, só por um, né, simples convite, que não é simples, né? Então, vou falar mais, tá? Tem cliente nosso que, através de um único convidado, o que ele rentabilizou com um único convidado, pagou a temporada inteira do podcast. 12 meses de podcast. Exatamente. A pessoa com um único convidado estratégico que converteu em vendas, pagou o podcast completo. É isso, né? A gente tá aí pra isso, entregar estratégia, né? Gerar autoridade e podcast tá aí, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. Se quem estiver assistindo quiser um episódio só sobre podcast, comenta aqui, né? Manda mensagem pra gente que a gente vai fazer um episódio específico de podcast. Dá pra fazer vários episódios só de podcast, mas vou lançar um episódio para quem tiver interesse em conhecer mais o podcast, como ele funciona, quais são as estratégias que estão por trás do podcast, para você conhecer mais e ver se isso faz sentido pro seu negócio. Porque podcast realmente é um conteúdo que tem alta, converte, entretém, dá engajamento, dá autoridade. E se eu for falar a lista aqui de benefícios, eu vou ficar até amanhã. Gente, estou puxando aqui os meninos, né? Porque eles sabem muitas coisas boas. E como eu já falei um pouco, agora eu queria ouvir um pouco o Jackson, né? Falar um pouco dessa parte da produção do vídeo, dos diferenciais da Extend, né? A gente tem umas câmeras super legais aí que o Jackson controla. Linha cinema, né? Aqui é filme. A gente preza pela qualidade, né? Então tem que sempre acompanhar a tecnologia que vem crescendo e não para, né? Mas se eu pudesse falar um pouquinho sobre o conteúdo de vídeo, seria basicamente assim. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Que era o quê? O mundo está cheio de boas ideias. Você precisa pegar uma boa ideia sua e botar ela em prática. Eu acho que a melhor forma de botar essa ideia em prática é fazer vídeo sobre as ideias. Porque, como a gente falou, assim, uma imagem comunica, um texto comunica, um som, né? Um áudio, uma música também comunica. E eu acho que o vídeo ele tem o poder de unir todos esses elementos, tanto áudio quanto imagem, quanto efeitos sonoros, tudo isso para passar aquela sua ideia, aquela sua mensagem. Então, eu tenho certeza que quem não está fazendo nenhum tipo de produção audiovisual hoje está perdendo uma boa parcela do mercado, né? Verdade. Histórias, mais uma vez. Storytelling. Storytelling. O marketing atual ele é baseado em contação de histórias. Storytelling puro na veia. Quem não conta histórias está para trás. Não tem como competir no mercado, não dá. Mas é isso, a gente falou um pouco do podcast, que é um produto também, mas conta aí, Jackson, mais o que a gente pode oferecer, quais produtos que a Extend pode, né, beneficiar nossos clientes. Então, basicamente, a gente aqui tem uma certa
uma régua para medir, né, o momento de cada um. Porque às vezes a pessoa está no momento de realmente... as pessoas precisam me conhecer, é uma coisa. O conhecimento, a venda e também a educação do cliente, né? Então, assim, a gente consegue pensar nesses tipos de conteúdos variados para fazer com que aquilo realmente, né, não fique só uma coisa muito educativa, uma coisa muito só vendendo. Então, assim, a gente pensa nessa estratégia nesse sentido, né? E aí, quando eu trago isso para a produção, é o quê? Primeiramente, passa pela Aline, né? Que aí ela vai pensar realmente nesses roteiros. A gente pode adaptar tudo isso no teleprompter para a pessoa ler, ou se não tiver tanto... familiaridade e a pessoa... Tem gente que fala muito bem pro vídeo, né? Então já consegue... Só ligar a câmera e dar um rec que eu vou embora, vou direto. Tem gente que fala muito bem pro vídeo. Não quero TP não. Quero não, vou direto. Vai direto. Até explicar para quem tá assistindo esse episódio também, escutando, o que é o TP, né? A gente fala tanto de TP, teleprompter, né? O que seria? Né? Explica pra galera aí, já. Vocês já assistiram o Jornal Nacional? Aquela tela que fica na frente da câmera é o TP, né? Que é o teleprompter, que aí as pessoas fazem um texto, né? Que o jornalista vai lendo lá. Então, assim, o jornalista não fala aquilo de cabeça não, gente. Isso aí, cada momento tem alguém que está lá editando, atualizando aquele texto para aquilo ali poder ser lido. Então, por isso que tem aquele português certinho, aquela forma de falar. E, assim, para a gente aqui, também é um formato muito bom, por quê? Você consegue ir direto ao ponto. Às vezes a gente tem muito vício de linguagem, ou, enfim, acaba viajando um pouquinho nas ideias, vai um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente, né, tem esse primeiro momento de alinhar esse texto para poder botar no TP, né, o teleprompter. E em seguida, a gente, né, marcar as gravações, escolher os cenários, escolher os momentos ali para gravar e dando continuidade. E aí, depois a gente trabalha na pós-produção, né, que aí a gente entra, né, no processo de edição também, que acho que eu posso dizer que é um pouco mais de... quase 50% da produção acho que é edição, né? Então, é um momento ali nos bastidores que também que a gente trabalha bastante. A empresa está crescendo, temos mais editores agora, né? Acho que uma coisa que vale a pena também trazer para esse nosso podcast é a importância de uma agência 360, né? Hoje o cliente, ele tá na correria, né? O nosso cliente é o quê? São donos de empresa, são empresários. Então, ele tá naquela correria dele, né? É difícil, às vezes, ele conseguir parar para poder falar com a gente com mais calma e tudo mais. Então, imagina se tivesse alguém só para foto, alguém só para vídeo, alguém só para rede social, alguém só para o tráfego pago, alguém só para o podcast, e aí vai indo, né? Então, a agência 360 tem essa força, que é o que? Juntar uma única empresa que consegue lidar e dar uma base para o cliente em todas as vertentes, né, do marketing. Até porque, com aquele famoso, né, termo que eu sempre uso, que é a engrenagem do marketing. Famosa engrenagem. Nada anda sozinho. Não adianta ter só foto, ou ter só vídeo, ou ter volume de postagem, ou ter um podcast. É uma engrenagem. Nós temos várias frentes diferentes, vários canais de comunicação diferentes, vários tipos de comunicações. A gente falou várias vezes aqui de conteúdo de topo, de meio, de fundo, de funil. Então, é importante entender como esse complexo de conteúdo funciona de maneira macro. Se a gente olhar só para o micro e não olhar para o macro, as coisas não funcionam, né? Beleza, vou postar esse tipo de conteúdo porque meus últimos clientes que compraram foram pessoas da cidade. Vou postar esse outro tipo de conteúdo porque os meus clientes consomem muito mais vídeo do que foto. Não, vou postar um carrossel porque interage mais do que um conteúdo fixo. Vou postar tais dias da semana, que o pessoal também acha que isso é bobeira, né? Vou postar só 2 dias, 3 dias, vou postar... Gente, isso funciona, tá? O horário é a mesma coisa. Às vezes o perfil de comportamento das pessoas mudam muito de acordo com o segmento, né? Se é uma coisa da saúde, se é uma coisa de advogado, se é uma coisa mais para entretenimento, isso muda muito o comportamento. Então, aí que tem a importância de uma agência 360. Ela olha tudo de uma maneira macro e dessa maneira a gente consegue dar um diagnóstico e um norte para o nosso cliente de maneira muito mais detalhada. E o cliente ele se concentra através de um único canal de comunicação com a gente. É até uma coisa bacana que a gente sempre faz, né? Um grupo de WhatsApp onde o cliente tem acesso a todas as pessoas da equipe, não só os sócios, mas também os editores, o designer e por aí vai. E essa comunicação fica mais fluida, né? Eu acho que isso para o empresário também que está naquela correria do dia a dia, principalmente aquele que ainda está no operacional, né? Aquele que atende o cliente, ainda está com a mão de obra acontecendo ainda por conta dele próprio. Isso ajuda muito, né? Nesse processo de comunicação ser mais fluido, ser mais, Sim, mais rápido. Dúvida. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa, Harris, que eu queria falar aqui para você contar um pouquinho pra gente, é que a gente está falando aqui de osteopatas, médicos, pediatras, clínicas de terapia, mas assim, se o cliente, né, um cliente que procura a gente, for um cliente mais do lado do humor, um cliente que quer postar reels, conta aí como é que a Extend pode ajudar ele nesse tipo de empresa que está crescendo, que quer aparecer. A gente falou também que
podcast a gente leva até as pessoas, mas também fala um pouquinho que tem a possibilidade de vir aqui no nosso estúdio, personalizar, conta um pouquinho disso, como que a gente trabalha para os nossos clientes. Pois é, né? A Nextend já tem trabalhado muito para isso, né? Ser uma agência cada vez mais completa, que atende o cliente em diferentes momentos, né? Um cliente que ele está começando agora, mas um cliente também que já está maduro, né? Se for olhar nosso portfólio, ele é muito, muito vasto, né? São escolas, clínicas, médicos, sociedades brasileiras, sociedades regionais, enfim, documentários, empresas de energia, e empresas Campanha de política, por aí vai. TV Globo. TV Globo, bem comerciais lembrado. veiculados em rede nacional. Então, assim, o nosso portfólio ele é muito, muito amplo, né? Então, qualquer cliente, depende do segmento, ele consegue ter um ótimo atendimento, uma ótima solução a nível de produção de conteúdo que a Xtend consegue oferecer. Então, isso é muito importante, né? O cliente, ele conseguir se achar com aquela empresa, independente do que ele precise, né? Falou de produção de visual, a gente consegue fazer. Até imagens subaquáticas, se precisar. Claro. Estamos No ar, aí. Estamos no ar e no mar também. Muito bom. Inclusive, Jax, comenta um pouquinho sobre a produção daquele clipe que você fez com imagens subaquáticas. Então, a imagem subaquática, primeiro ela vem como base, né? Eu comecei a fazer registros fotográficos e audiovisuais e tal dentro d'água. Então, assim, é um universo para mim que é muito bom. Adoro, né? Acaba tendo uma parcela bem pequena, assim, dentro das nossas produções, né? Então, sempre que tem qualquer tipo de coisa, eu tento botar alguma coisa para água também, porque eu gosto de estar dentro d'água. Mas aquele clipe foi bacana, foi muito bom, assim, fazer, né? E, assim, como a gente já vem com essa diversidade de produções, a gente internamente consegue ter um leque de possibilidades, né? Muito difícil a gente chegar e falar assim, cara, não faço isso. A gente faz desde live, coisas ao vivo, até campanhas para televisão. Então, assim, até hoje acho que não veio nenhum desafio que a gente não consiga falar isso aqui não dá para mim. Então, realmente eu vejo a Xtend como algo muito diverso, né? E com muitas possibilidades para poder atender, né? Muita coisa. Agora, até pegando um gancho, né? Do que a gente está vindo mais para esse lado das redes sociais, da gestão e tudo mais, tem uma outra vertente que também a gente acabou vivendo isso, né? Que é o quê? Aquele marketing que não é para rede social. Por exemplo, a gente teve uma empresa que a gente atendeu há pouco tempo, que é uma empresa que eles fazem tratamentos para pessoas e vendem remédios, medicamentos, tudo, que é para tratar as pessoas em casa. E eles falaram assim, cara, a gente só precisa de um vídeo para apresentar a gente. Eu achei aquilo muito maneiro, porque, tipo assim, eles queriam ir nos lugares ou queriam apresentar a empresa para pessoas, e aí a nossa missão foi fazer um vídeo que representasse a empresa dele, né? Uma rede social deles que, assim, não era a gente que geria, não era a gente que estava por dentro disso, eles já tinham um tipo de gestão lá para isso, mas eles queriam um vídeo para poder apresentar aquilo. Acho que foi para a rede social deles sim, mas eu achei bacana que eles viram um potencial que o vídeo poderia explicar aquilo, né, para quem quer que fosse, seja num evento, seja para futuros clientes, né, eles queriam apresentar também palestra e tudo mais. Então você vê o poder que isso tem, né? Tipo, imagina a pessoa toda vez que ligar, como é que é a sua empresa? O que você faz? Vem aqui conhecer. Imagina ficar fazendo isso com um movimento muito grande e ao mesmo tempo tendo que gerir uma empresa, né? Então acho que esse tipo de construção foi realmente a construção do quê? Contar a história da empresa, fazer o que eles fazem, né? É porque é aquilo, às vezes a pessoa acha, vou perder tempo gravando vídeo, vou ter que contratar uma empresa, mas quando você vai olhar lá na frente, isso só vai te dar mais tempo, né? Você vai ter aquele conteúdo de qualidade para mostrar para o seu cliente que vai te evitar ter que repetir todas as vezes sobre a sua história e você ainda vai ter a oportunidade de mostrar a sua história por vários ângulos, né? Porque o vídeo tem isso, foi o que você falou, né? A gente tem a oportunidade de editar aquele víbum e de transformar ele ainda melhor. Acho que é por aí, né? É isso aí, né? A pessoa ainda fica impressionada, né? Bota aquele sound effect, bum, bum, bum. Então tem esse poder. Então, acho que é importante a gente também falar um pouquinho da contrapartida daquela história da empresa 360. Somos uma empresa 360, é um prazer quando a gente consegue atender todas as vertentes que uma empresa precisa, mas também somos aquela empresa que vai poder atender uma única vertente. Mas eu só preciso de um vídeo. Estamos aí para você também. Eu só quero gravar um podcast pontual. Estamos para você também, né? Eu só preciso de alguém para gerir minhas redes sociais. Eu já tenho quem faça os meus vídeos, eu já tenho alguém para fazer meu tráfego pago, mas não consigo, né, ter aquela constância de postagem. Já tenho conteúdo. A gente está aqui para você também, né? Isso é bem interessante, porque, assim, se for pensar até nos maiores clientes que nós tivemos, são empresas maiores, né, já com setores de marketing interno. E aquela empresa, por mais que tivesse pessoas especialistas em marketing, já cuidavam das redes sociais, faziam campanhas, que nem você comentou, Aline, eles
contratavam a gente, porque quando tem um setor de marketing interno, normalmente as pessoas não têm o equipamento, nem o conhecimento, nem, né, o know-how necessário para poder fazer uma produção de alta qualidade. Então, eles recorrem a gente para que a gente entre com esse conteúdo e seja material para a própria equipe trabalhar de marketing. Então, aquela empresa grande, aquela empresa até média que está montando um setor de marketing interno, mesmo assim ela é uma ótima aliada nossa, né? Porque eu ajudo aquela equipe de marketing me ajuda. O papo flui muito bem, porque eles falamos a mesma língua, né? Então isso flui muito melhor. Com certeza. E até o Jackson pode comentar um pouco mais, Jackson, sobre o exemplo de Floripa, né? Que foi exatamente esse caso. Uma empresa grande, né? Uma empresa que, enfim, vende a nível Brasil e até internacionalmente também. E ele já possui um setor de marketing interno, um setor forte, né, muito bem ativo nas redes sociais, tem várias campanhas de ativação e por aí vai, e contratou a gente para poder fazermos uma produção em Florianópolis. Conta um pouquinho mais sobre esse caso aí. Jackson, antes de você falar rapidinho, vou te interromper para você já acrescentar. O que eu acho legal também? Muitas vezes a empresa tem até o know-how, mas não pode fazer aquele investimento no material, né? E a Xtend tem diversos tipos de materiais, já que você vai contar um pouquinho pra gente. Então já emenda aí no que o Harrison falou e aproveita e conta aí o especial da gente. Perfeito. É isso. Então, missão difícil, hein? Missão fácil, tô brincando. Então, eu acho que assim, quando a gente olha para uma produtora de audiovisual, hoje em dia, eu acho que há um tempo atrás, para você fazer uma produção audiovisual, você contratava pelo menos umas 20 pessoas, uma equipe. Que aí tinha o diretor, o operador de câmera, o cara do áudio, né? Operador de áudio não, é o cara do áudio. Roteirista e por aí vai. Mas como a gente está falando, né? Dessas empresas que querem otimizar, né? E às vezes tem uma coisa que seja... Como é que eu posso dizer? Mais focada em não ter que ser uma coisa tão complexa, mas conseguir chegar naquele resultado, aí é quem entra a Xtend. Porque uma equipe um pouco menor consegue agregar muito valor assim, né, nessas áreas. Às vezes, né, quem está fazendo a roteirização também já está operando a câmera, ou quem está fazendo a luz ou o áudio também já está mais integrado em outras áreas, né? Então, acho que isso acaba facilitando para quem está do outro lado. Porque o cara, ele vai ter uma equipe mais enxugada, mas muito fortalecida. É como se fosse a equipe do 300, né? Vem a guerra gigante, mas a gente está ali, uma equipe mais enxugada, mas com conhecimento e todos os equipamentos necessários para que a gente consiga fazer uma boa produção, né? Então, a gente tem um portfólio muito bacana em relação a isso, que, assim, empresas renomadas aí, empresas de equipamentos hospitalares e tudo mais, que contrataram a gente e estão muito satisfeitos com o resultado. E, assim, a gente feliz de ver a responsabilidade, né? Que, assim, cara, a gente precisa de um vídeo desse aqui para botar para rodar uma campanha que esse equipamento aqui vai salvar vidas, sabe? Então, assim, foi muito legal o projeto de Florianópolis. A gente realmente mergulhou. Foram 3 dias gravando, né? Agradecimento aí à nossa querida Naomi, que acompanhou a gente também, né? Então, assim, foi um projeto muito legal, com resultado muito bom. E que foi isso. A Xtend chegou com a sua equipe, né, mais enxugada, mas com um objetivo muito concreto, assim, muito alinhado com o roteiro do cliente e com todos os equipamentos necessários, seja drone, câmeras, né, de ponta. A gente tem essa preocupação de realmente estar acompanhando a tecnologia para entregar o melhor em imagem possível, né? Inclusive, o próprio projeto que a gente fez para a TV, ele tinha muitas especificações, que era a exportação do vídeo tinha que ser de um jeito diferente, o áudio tinha que ter 7 camadas com uma de um jeito diferente. A gente conseguiu realmente atender essa expectativa e ter mais um cliente satisfeito. E o resultado sempre incrível, tá, gente? Não é porque são meus sócios, não, mas só aceitei essa sociedade por causa disso. Só para poder exemplificar um pouquinho mais do que o Jackson falou, né? A produção de um filme, ela continua existindo naquela configuração, né? De uma equipe bem completa, um profissional para cada tipo de segmento. E foi a nossa equipe, no caso, para os comerciais de televisão. Então, até para poder exemplificar um pouquinho mais do que o Jackson comentou, né? Essa produção no nível cinema, ela continua existindo, né? É um set de gravação que depende muito mais de profissionais específicos de cada área. E foi como nós fizemos a produção desses comerciais de televisão que foram veiculados, né? Teve registro do Ancine, toda a parte burocrática também. Aconteceu dessa maneira. Mas essa mesma empresa, que é a Xtend Comunicação, também consegue entregar para um cliente uma qualidade quase do mesmo nível, né? Porque são os mesmos equipamentos da linha cinema, mas de maneira muito mais prática, uma equipe mais reduzida, mas mantendo a qualidade de imagem, qualidade de áudio, né? Sendo uma empresa registrada pela Ancine. Então, a gente consegue entregar para o cliente, né, com ótimo custo-benefício, um material de altíssima qualidade. Então, aí também entra uma força muito grande da Xtend, que é uma empresa que tem muitos braços, tem equipamento de ponta, tem um conhecimento muito grande, mas consegue também entregar, às vezes, um produto um pouquinho menor para aquele cliente que precisa de um custo-benefício, uma coisa mais prática, mais rápida. Então, isso é bem interessante realmente, né? Então, Harrison, foi ótimo você falar sobre custo-benefício, né? Porque aqui na Xtend, quando a gente pega uma recorrência, né? O cliente fecha com a gente por mais tempo, a gente consegue melhorar ainda mais esse custo-benefício, né? E sem deixar de perder a qualidade do nosso trabalho.
Pô, tem contrato, Aline, que o valor reduz em 40%. Então, imagina só, você vai fazer um episódio de tal gravação. Agora, quando você fecha um contrato de 6 meses, de 12 meses, esse episódio reduz o valor de cada um em 40%. Então, assim, é um desconto muito considerável e é um modelo que a gente conseguiu aqui na Extend bem interessante para o cliente, para a gente, enfim. Fica bom para ambas as partes e funciona muito melhor. Até porque hoje, quando a gente pensa em conteúdo, ele é recorrência. É que nem podcast. Podcast não é um episódio. Podcast é uma temporada. Ou fazer uma temporada de 10 episódios, 12 episódios, né? Ou temporada de 6 episódios, dependendo da proposta do cliente. Então, todo o conteúdo hoje audiovisual, e ainda mais no mundo da internet, no mundo do marketing, ele trabalha com recorrência. São vários assuntos, né? Exemplo, esse episódio de hoje está falando do marketing de uma maneira geral. Né? O próximo, se o pessoal comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o like, vai ter um episódio de podcast, né? Então, o nosso cliente também precisa ter essa visão, né? De que o conteúdo ele é uma recorrência. E aí tem essa proposta bem interessante, que é um ótimo desconto quando ele vai fechar um contrato recorrente com a gente. Então, beleza, vamos ver quais vão ser os nossos próximos episódios. Deem suas sugestões aí, que a gente tem muita coisa legal para falar. Mas, resumindo, acho que a gente foi um bom episódio aqui hoje, deu para dar uma pincelada em algumas coisas. É assim, sempre um grande prazer a gente estar aqui nessa mesa, nesse podcast, falando sobre marketing digital, contando experiências de clientes, contando nossas experiências, né, com essa bagagem que a gente traz. E assim, vamos viver mais experiências assim, trazer mais conteúdo para a galera aí, né? Foi um prazer poder participar desse episódio, prazer também apresentar aqui para as pessoas que estiverem assistindo, ouvindo, a nossa nova sócia, a Aline. E a Extend caminha para isso, né? Não é uma empresa que ela é generalista. Por mais que seja uma agência 360, ela não é generalista, e sim especialista. Então aqui a gente tem uma pessoa que tem altas habilidades, alto conhecimento na parte audiovisual, eu sempre na parte estratégica, de comunicação com o cliente, a Aline com redação de ponta, a gente já tem mestrado. Não é qualquer pessoa, né? Ela tem um estudo muito grande, é altamente habilidosa com essa parte textual, de persuasão, de gatilhos mentais. Então a gente vai trazendo pontos de força diferentes para a empresa que junto o quê? Um trabalho integrado, né? Um trabalho que vai ajudar o nosso cliente a chegar no resultado dele. E o maior orgulho que eu tenho, né? E vocês também terão junto com a gente na Extend, somos um só, que é o quê? Os clientes satisfeitos com o trabalho, os clientes renovando o nosso contrato. Então, assim, isso não tem preço, né? O cliente, quando ele renova, é porque deu certo, é porque ele gostou, porque ele vivenciou e viu na prática o resultado que ele teve. Então, sem palavras para isso. É isso, gente. Queria agradecer novamente vocês, meus sócios, agradecer vocês que assistiram a gente até aqui, né? E dizer que vocês podem contar comigo, assim como vocês também, né? Para organizar a empresa de vocês, para planejar, para deixar tudo certinho. Contem com a gente. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, se inscreve no nosso canal, deixa um like, comenta. E é isso. Extendcast trazendo conteúdo de marketing para você. E até o próximo episódio. Valeu!